Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem, esse programa de psicologia e espiritualidade da nossa querida e amada Rádio Catedral FM 106.7. Este é o programa que nos leva a fazer uma reflexão sobre a gratuidade da vida que a gente tem, sobre o milagre e as possibilidades de vivermos uma vida com maior sentido. É claro que o cerne do nosso programa é a espiritualidade, alinhado à ciência, à psicologia. Hoje o tema é resiliência e adaptação às mudanças. Para abordar este assunto, a convidada muito especial que está a agenda dela tão cheia que acaba não tendo como aceitar muitas vezes o nosso convite. Mas hoje ela deu um jeitinho, é a doutora Solange Oliveira. Boa tarde, doutora. Boa tarde, ouvinte da Rádio Catedral. Boa tarde, Sônia. É um prazer estar aqui de volta, né, nesse programa que leva tanto bem-estar a muitas pessoas. Eu sou psicóloga, especialista em logoterapia e análise existencial. Pertenço à paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. E também gostaria de colocar também, né, o meu consultório aqui, que é no Largo do Machado, na Clínica Viktor Frankl. E deixar os meus contatos, pode ser agora ou pode ser mais no final, vamos deixar né? no final, porque aí nossos ouvintes vão ficar ali curiosos. Curiosos em saber o seu contato, o seu Instagram. E eu preciso falar, já que ela não falou, eu quero mandar um abraço a todos os paroquianos da Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. Nosso grande abraço ao pároco, que é um grande amigo aqui nosso também da Rádio Catedral. E a doutora Solange, ela é paroquiana de lá, ali em Todos os Santos, pertinhos do Meia, né? Muitas pessoas falam que é Meia. Que é Meia, é muito próximo, né? Divisor muito Padre pequeno. Antônio José, sua bênção, padre. Doutora Solange, o tema de hoje é sobre resiliência. O que é resiliência? O que é resiliência, né? Eu costumo dizer que a resiliência é a arte, né, de lidar com as adversidades. Porque nesse mundo tão instável em que estamos vivendo, né, precisamos desenvolver a capacidade de enfrentar os desafios e superá-los, né? Nos adaptando às mudanças e também procurando estabilizar o nosso emocional quando a gente faz esse movimento, né, de adaptação às adversidades que acontecem. Nós vamos estar enfrentando os desafios e também nos tornando mais fortes, mais eficientes, vamos dizer assim, para enfrentarmos, né, as situações inesperadas. Então, entendemos que a resiliência é uma competência. Na verdade, amado ouvinte, na verdade é importante lembrarmos que a resiliência é algo que pode ser desenvolvido. Claro, ser uma pessoa resiliente, a gente já nasce pronto? Não. Podemos desenvolver esta competência, que é a capacidade de lidar, eu diria, com as adversidades, de ressignificar sofrimentos. E já que a vida tem sofrimento, a vida não é sofrimento, viu, gente?
A vida tem sofrimento, a vida tem imprevisibilidade, a vida tem adversidades. Precisamos, sim, desenvolver uma competência, investir neste desenvolvimento para que possamos fazer e viver uma vida plenamente, com todas as suas possibilidades. Estamos dizendo que ser resiliente é fácil? Não, mas não. Não é como ligar ou desligar um interruptor, né? E sim é buscar aprimorar algo que é inerente ao homem. Nós temos essa condição, assim como a doutora Solange bem coloca. E com a prática, né, Sônia? Prática e paciência, vai se conseguindo tornar-se mais resiliente. Começar devagar, né? Mas não se entregar, não se abandonar, né, a essas adversidades. É progredindo aos poucos. Qualquer pessoa pode se tornar uma pessoa resiliente, né? E o Viktor Frankl, né, sua passagem em vários campos de concentração, ele deixou os ensinamentos, né, de como desenvolver essa resiliência em realidades tão caóticas, né, tão confusas, e aprender nesses estágios, né, nos controlarmos, desenvolver essa superação naquele contexto, né? Na verdade, seria uma aceitação momentânea, né? Uma aceitação de que aquilo é passageiro, né? De que aquilo pode ser ressignificado e aprender também com esses grandes desafios. A resiliência nos faz também aprendizes, né, em desafios grandes e sofrimentos que são nos impostos pela vida. E nunca tentar perguntar o porquê, mas tentar ver o como e o para que passar por esses momentos tão difíceis. Que aprendizados tirar desses momentos. Isso é um crescimento, né, que o ser humano sempre vai estar a seu alcance. É a liberdade, né, a liberdade de escolher como desafiar-se nessas circunstâncias que são imprevisíveis. E como desafiar-se? Primeira coisa, ter a consciência. Segunda coisa, ter a consciência que se precisa desafiar-se, porque a vida nos propõe perguntas que precisamos responder. Como? Busque ajuda. Se não consegue sozinho, busque ajuda profissional. A psicoterapia é um processo que ajuda o ser humano a ultrapassar, não a confrontar, mas a ultrapassar, assim como a sabedoria de um rio, que contorna as pedras pelo caminho e vai de encontro ao mar. Se a nossa natureza tem essa capacidade de ser resiliente, gente, o que a gente está esperando para apreender a nos adaptarmos às mudanças que muitas das vezes são necessárias? Então, o tema de hoje, resiliência e adaptação às mudanças. As mudanças são necessárias? Sim. Então, precisamos, de fato, assim como a doutora Solange, em outras palavras, ela traz, termos essa consciência que a vida ela é única e irrepetível. E temos condições, a partir do momento que tomarmos atitudes conscientes, de lidarmos com a imprevisibilidade que muitas das vezes a vida nos oferece. Não é isso mesmo, doutora? Sim. E essa
trabalhar essa resiliência, né, nos torna mais fortes, né, e traz também é, situações, né, que vão nos ajudando a, os benefícios, melhor dizendo, os benefícios para a nossa saúde, né, a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a redução da ansiedade vai se aprimorando, né, com essa vivência, né, desenvolver esse autocontrole também, tem esses benefícios. Descobrir os benefícios na resiliência aumenta a capacidade de adaptação, enxergar a vida de uma forma mais positiva, superar essas situações de crise, mas que passam, né? Como a doutora Sônia falou, né? A vida não é só sofrimento. A vida tem sofrimentos, mas passamos por momentos, por situações de sofrimentos, de desafios maiores que nos, mas a gente consegue sobrepor isso fazendo a escolha, né? Como vou escolher viver esse momento? Me entregando, me entregando à tristeza, me entregando à depressão, ou vou reagir, né? Que atitude tomar? Como aproveitar esse momento que pode ser rico, né? Um momento que pode ser extraído o positivo daquilo, do negativo que está acontecendo. Isso é um propósito que podemos colocar para sermos mais resilientes, né? Superar os momentos de crise, e estabelecendo também relacionamentos mais saudáveis, também ajuda nesses momentos de crise, né? E aumenta também a nossa autoestima quando a gente percebe que aquilo passou e conseguimos vencer. Fomos desafiados, mas superamos. Estão chegando muitas perguntas e a que me chega agora é: qual é a maneira mais saudável de encarar mudanças bruscas e provocadas por imposição da vida? Qual é a maneira mais saudável? Ou seja, está se falando de se tornar uma pessoa resiliente. Entendo também que a doutora pode dar dicas, ainda que na pergunta anterior tenhamos falado que a psicoterapia é um dos caminhos, mas existem também dicas que podemos exercê-las, né, no nosso dia a dia, que vai nos tornando pessoas mais resilientes. Quer ver uma? Eu costumo também, como psicóloga clínica, trazer essa consciência ao paciente lá do consultório, ao meu paciente, no caso. Nós não temos como fugir. O lugar mais fácil, mais confortável é fugirmos da crise. Mas se a crise, o sofrimento é inerente à vida que existe, graças a Deus, nós precisamos enfrentá-lo. Do programa Viver Bem, que é o programa de psicologia e espiritualidade, que convida, traz aqui para os estudos da rádio, sempre um convidado, normalmente um psicólogo, e hoje eu estou com uma psicóloga, ela que também compõe o time do programa, ela também que compõe o time do grupo dos psicólogos que são católicos aqui da nossa Arquidiocese do Rio, ela que é a doutora Solange Oliveira. Está aqui hoje, gente, falando sobre resiliência, que é um tema muito frequente em nossos consultórios. E ela tem esse domínio, ela tem muitos pacientes que precisam se tornar mais resilientes diante das adversidades. E como
A proposta do programa de hoje era falar sobre resiliência e adaptação às mudanças. Convidamos a especialista a doutora Solange Oliveira. A pergunta que nos chegou foi a seguinte, eu vou reforçá-la. Doutora Solange, qual é a maneira mais saudável de encarar mudanças bruscas e provocadas por imposição da vida? Reforçar o pensamento positivo, né? Reforçar o pensamento positivo é uma das estratégias que eu acho, que eu considero eficaz, né, e recomendo aos pacientes. Reforçar o pensamento positivo. E reforçar o pensamento positivo não quer dizer que o problema não exista. O problema existe, mas enfrentá-lo de uma outra forma, enfrentá-lo com a certeza de que aquilo que está acontecendo naquele instante vai durar algum tempo, né? E aquilo tem que ser ressignificado. E como ressignificar? Então, os pensamentos têm que ser sempre além daquilo que estamos passando, vivendo. Encontrarmos situações que nos darão conforto, refrigério, mesmo que leve algum tempo, né? E dependendo da situação que está se vivendo, a leitura, né, também ajuda, uma boa leitura ajuda, né, nesse processo de afastar aquele pensamento que está permeando ali o seu pensamento o tempo todo, só negativo, naquilo que aconteceu, naquilo que não seria, não foi imprevisível, não foi esperado, né? Então, não ignorar a realidade, mas reconstruir o negativo, saber que daqui a algum tempo aquilo vai passar e a situação vai ser ressignificada. Eu passei por um tempo, né, vou contar uma particularidade minha, né, em que eu fraturei o meu fêmur numa situação de trabalho simples e que teve que parar, né, minha vida teve que parar por alguns meses, né, 3 meses praticamente, e como viver esse momento de, de forma resiliente, né? Então, encontrando essas estratégias, ver o positivo que pode ser extraído dali, porque quando passamos por momentos difíceis, aprendemos a ser mais fortes, aprendemos a ter a consciência de que temos essa liberdade de escolher como vamos viver esses dias, né? E aí, isso cada pessoa vai encontrar a sua forma, né, mais adequada. Mas uma dessas estratégias seria essa mudança, né? Também conversar com pessoas amigas, né? Hoje em dia a gente tem os recursos que nos favorecem, como os grupos de WhatsApp, em que podemos conversar quando a vida está correndo de forma natural e a gente não tem tempo de ligar, de perguntar, de conversar com uma pessoa que também possa estar vivendo momentos difíceis, também fazer essa troca. Isso é uma situação que ajuda a passar e beneficia a pessoa que está vivendo e aquela que a gente procura também dar esse sustento também. Já foi falado, né, quando sozinho, a doutora Sônia falou, sozinho não conseguimos dar conta, né? Às vezes a resiliência tem vários tipos, né?
e às vezes uns bem exigentes. Então, a ajuda de um terapeuta vai ajudar naqueles passos que não estamos conseguindo dar. E, e vai desvelando também outros, né, nesse processo terapêutico, outros passos que vamos encontrar, que teremos afinidades, né, para buscar, né, e não ficar só naquela culpa, naquela situação de que injustiça, por que aconteceu comigo, porque tinha que ser assim, né? A vida é feita das imprevisibilidades e nelas devemos reconstruir as nossas vidas dia a cada dia, né? Viver um dia a cada dia de forma positiva, né? Extraindo aquilo que vai lá na frente nos ajudar a crescermos como pessoas. Sim, eu quero até complementar, porque eu gostei muito desta pergunta, doutora. Qual a maneira mais saudável de encarar mudanças bruscas e provocadas por imposição da vida? Quando essa palavra imposição, palavra forte, né? Estamos falando e compreendendo que essa imposição seja a imprevisibilidade. A vida nos impõe. A vida nos impõe situações não desejadas, como tragédias que estamos vivendo agora. Temos a consciência, todos nós estamos afetados, sensíveis às vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul. Eu quero deixar, inclusive, um registro aqui que o nosso corpo de psicólogos católicos da Arquidiocese do Rio de Janeiro está disponível. Voluntários psicólogos que são católicos, já estamos disponíveis a atender as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul. Então, se você é uma vítima direta e nos ouve agora, ou indireta, ou conhece alguém que está precisando, entre em contato com a gente, pode ser aqui pela Rádio Catedral, que estamos aptos e disponíveis de coração e competências abertas para acolhê-lo e ajudar. Nossa missão é ajudar. Mas voltando à pergunta, a primeira logodica é maneira mais saudável ter fé. O que é fé? A fé concreta é algo que a gente pode pegar? Não. Fé em Deus, fé na vida, fé no homem e fé na nossa capacidade de nos tornarmos cada vez mais fortes. Porque as crises, se a gente tira o R, fica CRI. Precisaremos ser, frente às imprevisibilidades, pessoas mais criativas. Eu gostaria também de pontuar, né, como você citou, né, a situação dos nossos irmãos no Sul, como podemos aprender com eles, né? Extrair tem muitas notícias tristes, mas também tem muitas notícias edificantes de pessoas que pode ser exemplos de resiliência para nós. Pessoas que perderam tudo e estão reconstruindo as suas vidas, não se deixaram paralisar, se engessar pela tristeza, pelo desespero, né? Embora muitos não consigam, mas outros estão dando uma lição muito grande, né? Outro dia, até um vídeo muito interessante que eu recebi via WhatsApp, de um menino de 11 anos que colocou nas redes e até viralizou. O paizinho dele, né, perderam tudo. E o menino relatando e filmando o pai caminhando naquela lama com mantimentos na cabeça, com alimentos, levando, né, esses alimentos e nas suas mãos para outras pessoas que não estavam conseguindo essa resiliência, né? Essa força, né, de recomeço,
de não vamos desistir, não vamos parar, temos que ter a fé de que podemos recomeçar. E o menino falou, olha que homem bacana esse meu pai, não é bonito esse pai que eu tenho? E uma pessoa bem simples, mas com uma disposição grande e com uma resiliência linda de se ver, né? De tudo perdido. E o filho admirando aquele pai. Muito bonito. Doutora Solange, quais os tipos de resiliência que existem? Nós temos alguns tipos de resiliência que eu gostaria de pontuar, que é a resiliência emocional, a resiliência acadêmica e também a resiliência social. A resiliência emocional é a capacidade, né, do ser humano gerenciar as próprias emoções em situações desafiadoras e manter o equilíbrio emocional. Essa capacidade de gerenciar suas próprias emoções. E quando uma pessoa desenvolve essa resiliência emocional, ela se torna mais confiante em lidar com os desafios, controla suas reações, como o medo, a raiva, a insegurança, a ansiedade. Então, a resiliência emocional é esse gerenciamento que o próprio homem pode desenvolver. O outro tipo de resiliência, que é a resiliência acadêmica, né, que podemos chamar assim, que diz a capacidade de suportar as pressões de prazos a serem cumpridos, as pressões de uma palestra que tem que ser dada, uma matéria que tem que ser estudada. E a escola pode ser o lugar onde pode se adquirir essas habilidades para resolver esses problemas. Uma outra tipo de resiliência social. A resiliência social envolve fatores como sentimento de pertencimento, né? E nessa resiliência, também buscar ajuda, né? Termos modelos para buscarmos essa resiliência social, através da supervisão de pais, amigos, professores, né? Até em relacionamentos interpessoais, que sejam modelos para nos ajudar nesses caminhos, nesse pertencimento que temos a uma sociedade, a um grupo, né, de pessoas. E aprender a lidar com esses conflitos sociais que permeiam também a nossa vivência, né, do dia a dia. É importante, doutora, buscar ajuda profissional quando uma pessoa não consegue se adaptar às mudanças. Afinal, a vida tem mudanças, ela é inerente. A vida nos propõe e às vezes nos impõe, de fato, a imprevisibilidade. Qual é a importância de buscar a ajuda profissional nesse contexto? A importância primeiro, perceber-se, né, necessitado de ajuda. Que somos pessoas limitadas, né? Temos os nossos limites, temos as nossas fragilidades. Todos nós temos limites, fragilidades, precisamos uns dos outros. E o profissional da área de psicologia, né, ele está preparado para ajudar o seu paciente a encontrar essa força que nesse momento, né, ele possa estar passando. Então, a terapia
esse processo, né, terapêutico, ele vai ajudar esse caminho de desvelar, né, de ser acessada a sua consciência ao ponto de perceber os seus limites, mas também a sua capacidade de fazer o enfrentamento dos desafios. E essas descobertas são importantes. Eu gosto muito, né, de colocar para os pacientes a importância da nossa liberdade, né? A liberdade de escolhas, como fazer as nossas escolhas, acessar esse conhecimento. Temos liberdade, somos livres para fazer escolhas em todos os momentos, em todas as decisões, mesmo que sejam escolhas difíceis, mas saber que as escolhas terão consequências, mas saber que escolha tomar, mesmo em ocasiões difíceis, e superá-las. É um enfrentamento que vai fazer aquele ser humano, né, mais forte, ele se descobrir capaz e ele crescer emocionalmente. Então, é muito importante quando sozinhos reconheçamos que não estamos dando conta daquilo, que precisamos de ajuda de um profissional. Tenho tido resultados excelentes, né, nos meus atendimentos em consultório, e eu costumo trazer para os pacientes, né, a terapia é um processo que não tem um tempo determinado. Tem um começo, uma data de iniciar, mas depende de cada um, de como vai ser encontrado, né, esse caminho. Né? Cada ser humano é único, irrepetível e singular, e tem que encontrar os seus valores, né, as descobertas dos seus valores. E na resiliência o valor de atitude é muito importante. Ter atitude no enfrentamento, atitude de recomeçar, de ressignificar, de mudar o foco do nosso olhar, né? De reconstruir os pensamentos negativos e transformá-los em positivos. Ressignificá-los. Né? A ouvinte Manuela Reis, ela nos enviou uma pergunta. Ela pergunta quais são as características de uma pessoa que ainda nem precisou buscar psicoterapia para se tornar mais resiliente. Ela quer saber, eu quero agradecer a Manuela, ela que é de Bangu, agradecer a Manuela Reis. E se você perdeu algo do nosso maravilhoso programa, em que o tema de hoje está sendo resiliência e adaptação às mudanças, você pode correr no canal do YouTube da nossa amada Rádio Catedral, acessar o programa Viver Bem e buscar. O programa estará inteirinho para você que nos acompanha, você que é ouvinte do programa Viver Bem. Eu quero também convidar a todos que nos sigam no Instagram, PGM Viver Bem. Se tiver alguma mensagem, alguma sugestão de temas, pode entrar em contato com a nossa querida Rádio Catedral ou principalmente no nosso e-mail, tá bom? Quer saber o e-mail? viverbem@radiocatedral.com.br. Estamos aqui com a doutora Solange Oliveira, já estará respondendo a pergunta da ouvinte que é de Bangu e que faz a seguinte pergunta: quais as características, doutora Solange, de uma pessoa resiliente? Quero agradecer ao ouvinte Manuela pela pergunta e
Uma pessoa resiliente tem como características um olhar positivo para a vida, né? E esse olhar positivo para a vida já ajuda e muito. E através desse olhar positivo, como por exemplo já foi colocado, né, a fé. Quando a gente olha a natureza, né, que a gente olha a beleza da criação, né, é uma forma também de desenvolver, da pessoa ter essa característica de um olhar mais leve, um olhar mais saudável do mundo, né? Tirar o foco do que é ruim. Então, quando a gente contempla um céu azulzinho, aquele sol maravilhoso que apareceu, né? A gente leva a vida com uma leveza, a gente vai buscando o que a vida nos dá de positivo, né? Uma outra característica é o bom humor. Estou lembrando aqui, né, o bom humor. O bom humor é uma característica, uma estratégia muito interessante para ter ser resiliente, né? Ser resiliente. Um fato que não saiu conforme foi esperado, né? Fazer, olhar, fazer o humor daquilo, o bom humor, né? Aquilo desconstrói aquela situação. Né? A pessoa ter essa característica do bom humor. Esse positivismo, né? Do olhar. A vivência, né? O valor de vivência, né? Caminhar num lugar, mesmo eu estou aqui olhando aqui da minha janela, eu vejo um olhar onde eu vejo prédios, mas eu escolho olhar um amontoado de prédios ou escolho olhar aquela montanha que está ali, aquele céu azulzinho, o avião passando no horizonte. É escolher, saber fazer as escolhas do que a vida nos dá de bom, de positivo, né? E essa, eu lembro do campo de concentração, né, do Viktor Frankl, onde ele só rodeava ali a morte, cheiro de morte, né? E ele conseguiu olhar por uma flechinha o pôr do sol e ali descobrir a beleza, né, da criação e ali levar o seu pensamento, fazer uma autotranscendência, sair daquilo que é triste, daquilo que é negativo, daquilo que é ruim, daquilo que entristece e ver que tem algo além, né, do que aquele ambiente nocivo. Então, características, né, é ver a vida com uma leveza, ver o bom que existe, que tem, e não se fechar no que é ruim. De fato, temos diversas características, né? E eu gostei muito que a doutora Solange fala, eu estou aqui olhando da minha janela. Gente, essa janela é a janela dos estúdios da Rádio Catedral. Ela não está em casa, mas se sente em casa. Porque toda vez que a gente chega aqui nos estúdios da rádio, somos abraçados. A primeira imagem é Nossa Senhora de Fátima. E, gente, estamos em casa, assim, em família. E é muito bom te ouvir falar assim, viu, doutora Solange? Uma outra pergunta que lhe chega é: qual é a diferença em ser uma pessoa resiliente ou uma pessoa resistente? Qual a diferença? A pessoa resistente, ela vai encontrar uma hora um limite, né? Ela está passando por uma situação de estresse, né? Grande, pode estar passando por uma situação de estresse muito grande e ela vai medindo forças, né? Vai colocando forças emocionais através das suas emoções para enfrentar aquela situação. E num determinado tempo
aquela resistência se rompe, né? É uma força que e não há uma leveza, né? É uma força para superar aquilo de qualquer forma. E a resiliência é um outro sentido, né? Você busca situações, você não despreza a realidade, você tem a aceitação daquilo que não está bom, daquilo que não deu certo, daquilo que não foi inesperado, que foi o inesperado, né? E mas você vai se adaptando àquela situação e como nós já falamos, né, aqui um pouco, descobrindo coisas positivas dentro daquele contexto que não é o ideal. Como eu falei, até o exemplo, né, do Rio Grande do Sul, onde a gente vai descobrindo. Então, essa esse olhar do resiliente é diferente do olhar do resistente. O resistente, ele vai estar medindo forças, como se fosse um cabo de guerra, né? Puxa de um lado, puxa de outro, né? Num relacionamento, e eu vou tentando puxar para um lado, outro para o outro, e ali a corda vai arrebentar uma hora. Mas quando a gente vai buscando, né, como lidar com aquilo, como extrair o positivo daquela situação, como modificar aquela situação, e vendo que a aceitação vai tornando essa realidade mais passível, né, de acontecer de uma forma positiva. Gente, esse programa é maravilhoso, nos leva a uma grande reflexão, nos toca o coração, mas hoje acabou. Nossa, como passa rápido! E eu quero convidar, primeiro agradecer a doutora Solange Oliveira, agradecer em nome de toda a equipe técnica da Rádio Catedral, em nome de todos os colegas aqui do programa Viver Bem, e peço que deixe uma mensagem aos nossos amados ouvintes. Já recebe o nosso convite para voltar em breve ao programa e Obrigada. Deixe o seu contato. O meu contato, né, eu falei meu CRP no início, é o 056504. Meu WhatsApp é 996004021. Meu Instagram, Solange Oliveira, tudo junto, _psicóloga. Tenho contato da clínica Vitor Frank, que fica ali no Largo do Machado. O telefone, acho que já foi colocado. Pode colocar, doutora Solange, o seu telefone, o telefone da clínica? Posso sim. No momento eu não tenho aqui de cabeça. Sim. O WhatsApp da clínica é o 995066463 e o da nossa querida secretária, logosecretária 2135-1804. Tanto a doutora Solange Oliveira quanto eu compomos a equipe da clínica Vitor Frank, que somos psicólogos católicos, especialistas em logoterapia, que é a psicoterapia do sentido da vida. E a minha mensagem, a frase, eu escolhi uma do Vitor Frank, o que eu gosto muito, são várias, mas essa em especial acho que para um tema é bem própria. Quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Muito obrigada. E eu, depois de tudo isso, eu não tenho nada a acrescentar, a não ser que, gente, vamos viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.